Bom, esta intervenção é um duo. Portanto, eu e o professor Francisco Vaz faremos uma apresentação sobre o pensamento económico no tempo de Werneck. Enfim, nós já nos conhecemos há muito tempo, temos trabalhado neste âmbito. O tema, quer dizer, aquilo que o Werneck pode valer do ponto de vista, digamos assim, do pensamento económico, será abordado pelo professor Francisco Vaz. E eu farei uma pequena introdução relativamente a isto e depois vou me referir mais ao pano de fundo em que alguma da reflexão sobre matérias que ao longo do tempo, conforme a própria economia se foi cientificando, também há uma história da economia que se foi construindo. E, portanto, há uma série de elementos dispersos que são importantes, quer relativamente ao Werneck, quer àqueles que abordaram questões de foro económico no século XX. Eu, enfim, no amplo levantamento que foi o verdadeiro método de estudar, só agora é que nós estamos a ter uma ideia mais precisa e mais informada do pensamento de Werneck, com as traduções que estão a ser feitas e publicadas pela imprensa da Universidade. Mas, nesse levantamento, eu diria que a abordagem económica do Werneck, e como o professor Francisco Vaz terá a oportunidade de sublinhar, tem a ver essencialmente com a dimensão ética paralela de considerações sobre a prudência política. Portanto, é ainda no terreno, eu diria, mais da moral e do económico que efetivamente é tratado. Não obstante o interesse, não podia deixar de ser, que o Luís António Werneck tinha por algumas iniciativas, por sociedades económicas, enfim, como o professor Francisco Vaz dirá. Não obstante algum contacto que o Werneck teve com as lezioni di commercio ou de economia civil do António Genovese, de que o Werneck foi um importante leitor e que, inclusivamente, veio a ser a autoridade de referência para o ensino da filosofia, uma das autoridades para o ensino da filosofia. Bem, mas, portanto, eu deixaria, sobretudo, este tópico essencial da perspectiva moral e, quando muito ligado à prudência política, que tem ela muito também de discurso moral. Depois, na segunda fase da minha intervenção, eu então tratarei daquilo que corresponde em termos de referência, de ideias económicas ou até de perspectivas sobre política económica, e aí procurei cingir-me precisamente àquilo que é o tempo de Werneck, que, para simplificar e para a comunicação ser mais precisa, tem a ver essencialmente com ideias mercantilistas, em que o agrarismo da Academia das Ciências, digamos assim, já não se inscreve no tempo do Werneck. O Werneck, enfim, vai falecer em 1752, e, portanto, isso já é um outro tempo. Bom, eu daria precisamente a palavra ao Francisco, quer dizer, se me permite. Muito boa tarde a todos. Quero começar por agradecer à organização o convite que me foi feito e dizer, portanto, que não sei se ainda tenho paciência para me ouvir depois das comunicações que foram feitas. Tentarei ser breve, trouxe uma apresentação que vou seguir para vos dar então o essencial daquilo que penso ser o pensamento económico de Luís António Werneck. O que eu proponho, portanto, é que façamos uma leitura da obra de Werneck no que refere no que diz respeito às suas ideias económicas. Portanto, basicamente, pegamos no verdadeiro método de estudar, em algumas passagens do verdadeiro método de estudar, mais precisamente na carta 16, dedicada aos estudos elementares e ao ensino para as mulheres, e na carta 13, que diz respeito aos estudos jurídicos, e depois nas cartas que Werneck escreveu a Dom Francisco Almada e Mendonça, que era ministro penitenciário português em Roma entre 1765 e 66. E aí ele vai, portanto, dar-nos
um pouco algumas perspectivas das suas ideias económicas, nomeadamente no que diz respeito ao ensino económico que ele propõe para as mulheres e as razões desse ensino económico, o ensino económico para juristas e candidatos à vida política, e depois algumas normas que têm a ver com aquilo que já foi referido aqui também, com os conventos, as ordens religiosas, normas relativas à polícia eclesiástica e também a um problema que afetava os grandes e os pequenos do reino na segunda metade do século XVIII, que era a usura. Os nobres estavam endividados, os camponeses estavam também sujeitos à usura dos prestamistas. E finalmente ver se podemos estabelecer alguma relação entre o bom gosto filosófico, considerando-se aqui a ideia de que Verney é como o mestre do bom gosto filosófico, para que está subjacente e há uma relação entre esse bom gosto filosófico e a fundação de academias e sociedades económicas. Também para ver que Verney acaba por ser um autor muito referido e muito citado e muito lido, sobretudo a nível ibérico. Também nesta matéria económica. Porque então o ensino económico para as mulheres? Este é um argumento que Verney usa para explicar e para defender também porque é que ele defende que as mulheres devem saber ler, escrever e contar. Na carta 16ª ele diz, portanto, que para as mulheres devem estudar porque são elas que governam a casa. E, portanto, a direção da economia fica na esfera das mulheres. E, portanto, se elas não sabem e que coisa boa pode fazer uma mulher que não tem alguma ideia de economia. Portanto, um dos argumentos que ele vai dar para explicar e para justificar que as mulheres devem saber ler, escrever e contar é precisamente um argumento de ordem económica. Portanto, as mulheres são as governantas da casa, são elas que dirigem a vida económica e, portanto, são elas que devem... Economia quer dizer mesmo isso? É mesmo. É isso mesmo. É a gestão da casa. Portanto, esta concepção de economia... Origem etimológica da palavra. É precisamente quando ele se refere à economia, refere-se a esta concepção de economia aristotélica, digamos, a economia doméstica. Ele não usa a expressão economia doméstica, fala das coisas domésticas. Portanto, a economia, como se vê nesta citação, mais uma vez, do método de estudar, é que eu entendo por economia saber o preço de todas as coisas necessárias para uma casa e a melhor qualidade delas, como também que temos de saber fazer as previsões da casa, o que importa muito para poder poupar. Portanto, associa-se aqui a economia também àquele sentido tradicional e popular que todos ainda hoje damos, que é a poupança. Portanto, nós poupamos e para isso deve-se... Depois também há aqui uma perspectiva que se prende com a ideia de nobreza, portanto, e se prende também com esta ideia de poupança. Portanto, quando ele nos diz que grandeza chama eu saber gastar quando se deve e como se deve, dar esmolas proporcionadas, ajudar os aflitos e beneméritos, pagar as dívidas de algumas pessoas honradas oprimidas com este peso e outras coisas destas. Pelo contrário, quando vejo deitar dinheiro na rua e gastá-lo sem reflexão, chamo-lhe sumíssima loucura. Há aqui um discurso anti-luxo também, portanto, não abusar o que ele propõe como ideia é que os nobres, e sobretudo as senhoras da nobreza, devem ser grandes na esmola, devem ser pródigos na esmola, devem dar esmolas, não é? E ser poupados, e, portanto, não andarem a gastar dinheiro em coisas inúteis. Que ensino económico, então, propõe Verney para as mulheres? Um primeiro aspecto prende-se com um registro sistemático de toda a despesa da casa. Portanto, como ele diz aqui, cada donzela deve aprender a ter o seu livro de contas em que se assenta a receita e a despesa. Porque sem isto não há casa regulada. Portanto, é um fator de racionalidade dizer que todos devem registar, e este seria um bom conselho para as famílias portuguesas da atualidade,
saberem registar diariamente a sua receita e a sua despesa para não se endividar. O segundo aspecto do ensino económico para as mulheres prende-se com o trabalho manual. Portanto, se prende com a ideia de que deve ser as mulheres, nobres ou plebeias, devem trabalhar, porque isso é um fator também de poupança. Portanto, é um trabalho que trará proventos para a casa e, por outro lado, portanto, para saber bem administrar uma casa e para combater o ócio. E aqui também, mais uma vez, está presente a ideia do combate contra o luxo, porque se propõe que as senhoras, como veio na citação, as senhoras normalmente desprezam o trabalho ou fazem coisas que era melhor que não fizessem, porque são vaidades ridículas. Portanto, ele não condena o asseio e a grandeza, o asseio nos vestidos que são próprios do grau, da ordem social. O que condena é aquela máquina de vestidos escusados. O termo máquina faz-me lembrar aqueles sonetos satíricos do Nicolau Valentino de Almeida, da dama que escondeu o colchão dentro do toucado, dentro do penteado, não sei se lembram, essas máquinas de vestidos de finais do século XIX. Luís António Verney vai defender um ensino económico muito mais próximo da economia civil e até da economia política, talvez mais próximo da economia civil de António Genovese, na carta 13ª, dedicada aos estudos jurídicos. É um ensino económico, é uma abordagem que foi vista no estrangeiro como inovadora e defensora da importância do estudo da economia. Com efeito, quando Dom Lourenço de Normandie iniciou o seu curso de Economia Civil em 1784 na Sociedade Económica de Saragossa, vai recorrer à autoridade de António Genovese, o genuense que foi falado aqui a propósito da relógica e da metafísica, penso eu. António Genovese, o primeiro professor de Economia Civil numa Universidade Europeia. Portanto, Dom Lourenço de Normandie vai invocar a autoridade do genuense, do Genovese, mas vai também invocar a autoridade de Luís António Verney. E o exemplo a que ele recorre, e a fonte a que ele recorre é precisamente o ensino jurídico e a carta dedicada aos estudos jurídicos, portanto, onde Verney defendeu que era importante os juristas e futuros diplomatas e políticos conhecerem a economia do reino. Portanto, a importância do estudo da política, em que Verney incluía a economia do reino para os que quisessem exercer as profissões jurídicas e para a carreira diplomática. O exemplo que Verney dá e que também pode ser um bom conselho para os candidatos a políticos na atualidade é um célebre diálogo, o clássico diálogo entre Sócrates e Glauco, extraído da obra de Xenofonte, Memoráveis, em que Glauco, porque era um candidato e pretendia ocupar um dos altos cargos da República, dialoga com Sócrates e Sócrates pergunta-lhe se ele, Glauco, estava a par das rendas e gastos do Estado. Como Glauco respondesse que não, Sócrates concluiu que se Glauco administrasse a República, nunca ela podia enriquecer-se. E a necessidade também aqui de um bom conhecimento da economia do reino, das contas públicas, da receita e da despesa, para saber o deve e o haver. Foi este exemplo que Dom Lourenço de Normandie também invocou, citando a carta de Luís António Verney e os estudos jurídicos de Luís António Verney. No segundo aspecto, portanto, que vos trago aqui, diz respeito a algumas ideias reformistas relativas à fundação de montes de piedade e celeiros públicos, que são extraídas das cartas que Luís António Verney escreveu a Dom Francisco de Almada e Mendonça, e nelas, portanto, Verney apresenta várias propostas de índole social e económica. Entre elas, essa que já referi, a criação de montes de piedade, celeiros públicos, para combater a usura que estavam sujeitos os camponeses particularmente. Os celeiros públicos e montes de piedade era uma proposta, vai ser uma proposta reformista muito em voga nos nossos memorialistas e projetistas da Academia das Ciências, nomeadamente Domingos Vandelo,
que os nossos memorialistas vão propor não é a criação de bancos modernos, bancos como os que temos hoje, não é? Mas montes de piedade e celeiros públicos. Aqui, nas cartas que estão em italiano, Verney propõe que seja dado e que seja emprestado ao povo dinheiro, mediante algum juro, até 50 escudos não pagavam juro nenhum, passassem de 50 escudos pagassem 0,5% ao ano de juro. Também a nível das propostas de combate ao luxo e contra o luxo, sobretudo de cariz eclesiástico, aproximando-se, como disse Dom Luís da Cunha, no sentido de defender uma mentalidade populacionista e que o reino fosse povoado. Verney vai apontar um conjunto de medidas. Defende, por exemplo, a necessidade de adequar o vestuário às funções de dignidade eclesiástica, que sejam diminuídos os sinais distintivos dos títulos, propõe a redução de mosteiros da mesma ordem dentro de uma cidade a um único, extinguindo mesmo alguns em locais pequenos, os tais que eram pobres, não é? Como se disse há pouco, ter um mosteiro, que se separem as monjas das educandas, isso para evitar que as educandas ficassem seduzidas e fossem para a vida eclesiástica, portanto, e privando assim o reino da população necessária. Portanto, está subjacente esta ideia de que era necessário aumentar a população. Propõe também que se devem formar colégios ou conservatórios para órfãos a partir dos mosteiros existentes. Aqui aproxima-se das ideias de Ribeiro Sanches, nomeadamente ao pugnar pela reforma dos hospitais, introduzir nos hospitais cadeiras de cirurgia e anatomia, para os jovens fazerem demonstrações públicas, e também próximo de Ribeiro Sanches ao defender um princípio de higiene, que sejam proibidos os enterros nas igrejas. Portanto, normas que têm a ver com o processo civilizacional, até com as questões de higiene e de saúde pública. Verney, como mestre do bom gosto, e portanto, aqui tomando aquela ideia que disse no início de vermos um elo, uma relação entre a defesa de um novo método, uma nova filosofia e a fundação de academias de bom gosto e sociedades económicas, trago-vos um exemplo, mais uma vez, que demonstra a importância da obra de Verney a nível peninsular, que é a fundação de uma academia de bom gosto em Saragossa, mais uma vez, em 1759, a elite de Saragossa decidiu fundar uma academia para reformar as artes e as ciências, e os estatutos dessa academia apontavam como objetivos principais usar a crítica para cortar os abusos ou defeitos que existiam em cada domínio do saber, apontar métodos para aperfeiçoar as artes e ciências e torná-las um conhecimento útil ao público. Foi solicitado um parecer a um teólogo, a um lente trinitário e teólogo da Universidade de Salamanca, seu nome Manuel Rivera, que vai analisar esses estatutos e também dar-nos uma ideia de quem eram os inspiradores, quem foram os inspiradores desses estatutos. E, portanto, ele discorre sobre os autores que terão inspirado os académicos de Saragossa, nomeadamente sobre o Moratório, que considera um dos mestres do bom gosto, mas vai ser contra Verney que ele se insurge e considera que Verney, de facto, foi o grande inspirador dessa iniciativa, dessa Academia do Bom Gosto, e ele, como bem na citação, insurge-se contra o Barbadinho, porque acha que ele quis falar em jeito de oráculo, pensando que tinha a verdade, e, portanto, quis criticar as universidades, considerando-se defensor do método, do verdadeiro método, e, portanto, ele considera que todos devem ser repreendidos, não só o Barbadinho, mas também aqueles que o seguem, porque, portanto, acha e arroga-se o direito de falar como se fosse ele o detentor da verdade e da ciência, e os outros porque acham que não têm que consultar mais nenhum autor, a não ser o Barbadinho, para, portanto, estarem e terem a verdade com eles.
como síntese desta minha apresentação, portanto, podemos ver que esta ideia, esta defesa de um novo método, de bom gosto filosófico, um novo método, pode ser considerada como um catalisador das ideias reformistas e um lema para renovar as instituições de ensino, dando-lhe um novo método, articulando-as com as necessidades sociais e económicas. Por outro lado, a criação de associações com um cariz mais operativo, de intervenção social, é também o objetivo resultante desse mesmo princípio reformista. Daí o apelo nestas sociedades, nomeadamente nas sociedades económicas, o apelo à união dos amantes do bem público ou dos bons patriotas para constituírem sociedades vocacionadas para o ensino agrícola, para a indústria popular. Essa será também a divisa que depois a Academia das Ciências vai, portanto, dirigir como lema: nisi util est quod facimus, se tu tens falado. Portanto, este utilitarismo que já se vê nas teses também de Luís António Verney. Obrigado pela vossa atenção. Agora cabe-me a minha parte, não com a comodidade do PowerPoint, mas eu vou procurar ser muito breve também. Não se assustem, porque eu só vou extrair daqui uns pedacinhos. Nós vimos agora nesta exposição muito sucinta e que corresponde à investigação que o professor Francisco Vaz tem desenvolvido e dado ao público. Poderíamos dizer que muito do que aqui foi tratado tem a ver com uma acessão, não no sentido etimológico, mas havia outra definição neste tempo para a economia. A economia podia ser entendida essencialmente como a boa disposição das sociedades particulares. Não anda muito longe do bom governo da casa, mas digamos que está aberto numa outra dimensão. E, portanto, eu vou tratar da questão numa perspectiva, enfim, com todos os riscos da caracterização que vou dar, tem a ver mais com a perspectiva macroeconómica do tempo, sendo certo que e vai ser muito rapidamente algumas notas que darei sobre o Dom Luís da Cunha, que já foi hoje aqui falado, o Alexandre Guzmão, o Sebastião José de Carvalho e Melo, e sublinho que é mais o Sebastião José de Carvalho e Melo e não o futuro Conde Eiras e Marquês de Pombal, o Cardeal da Mota, os médicos Ribeiro Sanches e Manuel Gomes de Lima Bezerra, e portanto eu vou servir deles para ilustrar um pouco o que me parecem ser as notas caracterizadoras de reflexões sobre as condições políticas e económicas, e não tanto qualquer tipo de sistematização teórica que em Portugal efetivamente não existiu antes de um livro de pensamento económico, que serão as Memórias Políticas do Joaquim José Rodrigues de Brito. Isso sim, já uma obra sistematizada, mas que tem mais a ver com a fisiocracia e não com o mercantilismo. Bom, o Dom Luís da Cunha, que é conhecido por bastantes textos, enfim, mas os mais significativos, a Instrução Política para Marco António de Azevedo Coutinho, e depois a célebre Carta Escrita de Paris, ou a Introdução ao Sereníssimo Príncipe Dom José, para quando subisse ao trono, e que nós conhecemos normalmente e designamos por testamento político, para o que está ali, inclusive, uma edição, penso que recente. Bom, o Dom Luís da Cunha, eu começaria por dizer que é, de facto, um homem ilustrado, profundamente ilustrado, pouco propenso à escolástica, muito admirador, como muitos neste tempo, da medicina eu diria que por amplificação da filosofia natural, um conceito bastante amplo, que será a designação de ciência naquele tempo, essencialmente a filosofia natural. Foi assim que ela foi consagrada depois nos Estatutos da Universidade de 1772. O que é que isto quer dizer, essencialmente, é estar muito atento ao problema do diagnóstico e da terapêutica desejável, insistindo sempre na observação contra o que são, essencialmente, alvitres. Se o conseguiu ou não, é uma questão que poderíamos aqui desenvolver. É influenciado por algumas obras que eram importantes no tempo, como o Congé d'Andy Royal avec la réflexion sur le même sujet, do Vauban, as próprias medidas práticas do Colbert e do Cardeal de Fleury, e outras. Ele é um leitor já do Thomas Moon e o England's Treasure for Foreign Trade, que fazia parte, curiosamente, também da biblioteca do Sebastião José de Carvalho e Melo.
E eu começaria já por dizer que eu não falaria tanto da influência de Dom Luís da Cunha ou respeito do Sebastião José de Carvalho Melo relativamente ao Dom Luís da Cunha, apesar de tudo eles têm alguma responsabilidade, mas o que existe é uma sintonia muito grande de perspectivas. Começo por referir já um aspecto que dispensa de tratar o seguinte, que é o problema do judeu, quer dizer, a necessidade efetivamente de praticar uma política de tolerância dada a importância económica e financeira, efetivamente, do judeu. É evidente que Dom Luís da Cunha, quando reflete economicamente, portanto, já todos os parâmetros do que se entende aqui como económico, não esquece a circunstância do equilíbrio de poderes da Europa no seu tempo. E aqui o próprio Sebastião José de Carvalho Melo terá também uma abordagem das questões que podemos dizer que são de foro económico, tendo em conta precisamente o contexto europeu em que isso se move. Tinha a ver muito com a especificidade da nossa expansão territorial, os aspectos populacionistas, enfim. O problema da riqueza, por exemplo, leva-o a considerar uma reforma tributária que ele aconselha ao futuro Dom José. Nessa altura ainda não podemos pensar no protagonismo que tem o Sebastião José de Carvalho Melo, mas obviamente que este futuro ministro vai reencontrar estes alvitres do Dom Luís da Cunha. O diplomata, por exemplo, Dom Luís da Cunha tem presente, acima de tudo, o permanente desequilíbrio da balança de comércio, um conhecimento meticuloso das exportações portuguesas, essencialmente constituídas por matérias-primas, e a importação dos produtos manufaturados, muitos deles de luxo. E a questão que se coloca de luxo, em termos, diríamos, económico-morais, assume aqui um papel muito importante, precisamente na reflexão económica. O remédio para inverter esta situação seria através da retoma de uma política de manufaturas, que será efetivamente um dos grandes desígnios. Já estava presente no Duarte Ribeiro de Macedo, mas o Duarte Ribeiro de Macedo é um autor anterior, eu não o considerei aqui, já está um bocado fora do tempo de Bernay. Era necessário, enfim, como disse há pouco, uma política de tolerância para com os judeus, onde a par de considerações de ordem política e moral, como a liberdade de consciência e os óbitos de natureza mais teórica, está sempre presente a constatação de situações concretas, como o desmantelamento de manufaturas. Dentro dos esquemas mercantilistas e por aquilo que ele via na França, na Inglaterra e na Holanda, Dom Luís da Cunha sugere a criação de uma grande companhia de comércio que articulasse as várias potencialidades das riquezas ultramarinas, propondo que se viabilizasse um grande entreposto comercial em Lisboa em concorrência com o de Amsterdã. E obviamente que se nós depois temos que retomar a teoria e a prática de Sebastião José de Carvalho Melo e ver qual foi efetivamente a importância desta sintonia de perspectivas de um e outro. Mas eu diria que há outros aspectos que têm a ver mais com problemas internos, nomeadamente o que diz respeito a vias de comunicação, quer dizer, a promoção do comércio interno. Vai ser um problema complexo que se alastrará durante o século XVIII, princípio do século XIX e depois. Como acontecerá com outros economistas, Dom Luís da Cunha analisa a situação portuguesa à luz das consequências tidas por nefastas do Tratado de Methuen, de 1703. Este tratado, quase todos eles, quase o próprio Sebastião José, todos eles, o Alexandre Guzmão, enfim, claro que a questão para mim veio a ser bastante bem interpretada e para mim é insuperável essa interpretação, que foi a do professor Jorge Borges de Macedo, que é o seguinte: aquilo que normalmente se considerava era que o tratado tinha sido nefasto para Portugal porque as condições eram desiguais. O lucro ou os benefícios decorrentes da exportação de vinho não eram suficientes para a invasão que houve dos tecidos ingleses e portanto, digamos que a questão se centrava nessa posição negativa, mas a questão foi outra, é que o ouro do Brasil veio modificar totalmente os meios de pagamento. Portanto, foi o ouro do Brasil, digamos assim, que
veio propiciar a ausência de uma política interna, nomeadamente no terreno da manufatura de tecidos, do que propriamente esta. Agora, eu diria que um outro problema que foi aqui, o José Eduardo Franco referiu-se na intervenção que teve que fazer, que tem a ver com aquilo que poderemos dizer hoje setores sociais improdutivos. A avaliação que o Luís da Cunha faz na altura é que um terço do país estava concentrado nas mãos do clero regular. Do clero, aliás, do clero. E por isso preconizava uma legislação tendente a proibir de imediato, a questão era mesmo de imediato, não era um mero alvitre para o passado, para o futuro, era, por exemplo, a possibilidade dos frades ou conventos herdarem bens de raiz, não deixando de admitir mesmo a alienação dos que, entretanto, tivessem sido adquiridos. Claro que esta medida pretendia-se que libertasse riqueza potencialmente produtiva para os herdeiros naturais e importava igualmente pôr em prática uma política restritiva de ingresso de pessoas de ambos os sexos nas ordens religiosas, além do condicionamento na idade da profissão de fé. Aliás, há uma frase dele muito interessante que porque é comer e não propagar. Aliás, o populacionismo está também dentro das ideias mercantilistas da época e que a sangria para o Brasil, a busca do ouro, enfim, também não ajudava muito a que houvesse a promoção de um desenvolvimento económico bem articulado. Depois, a boa organização do Estado e a redução das despesas do Estado para obstar às sangrias que exigiam convenientes ataduras. Nós sabemos perfeitamente que isso está a acontecer. Dom Luís da Cunha, enfim, vai ter oportunidade de ver circular algumas das suas ideias, que são precisamente as da prática, enfim, da política e do Palmeiras. O Alexandre Gusmão foi uma personalidade, enfim, impressionante, secretário privado de João Pinto. Foi sobretudo conhecido, como muitos saberão, pela negociação do Tratado de Madrid, que permitiu que o Brasil fosse o espaço, ou começou, enfim, um dos caboqueiros daquele espaço imenso do Brasil, a questão de fronteiras que veio a ser consagrado, largamente, fronteiras que veio a ser consagrado pelo célebre tratado em 13 de janeiro de 1750, mas isso é uma outra questão. Há uma reflexão que para aqui importa-nos, que é o cálculo sobre a perda do dinheiro no reino, que veio a ser considerado, um bocado na gíria, como o cálculo do Gusmão. Muitos destes textos não têm uma circulação muito significativa no tempo, mas as ideias acabam por circular nos meios, digamos assim, do Estado. Quer dizer, nós conhecemos, porque entretanto foram publicados mais tarde, podemos fazer essa avaliação dos textos pós-facto, alguns, e sabemos, como o caso do Alexandre Gusmão, que há várias versões. Eram papéis que se escreviam, apontamentos que acabavam por circular nos meios de poder. Mais recentemente, enfim, foi encontrado um manuscrito de 1749, que são os apontamentos discursivos sobre o dever de impedir-se a extração da nossa moeda para fora e reinos estrangeiros por causa da ruína que daí se segue, e que foi tratado antes de ser publicado e pelo Jaime Cortesão, a quem se deve justamente uma obra muito importante sobre Alexandre Gusmão no Tratado de Madrid. O Gusmão vai ter muita importância sobre a alteração tributária relativamente ao quinto do Brasil. A partir de 1743, o Dom João V passa a ser membro do Conselho Ultramarino e já antes disso tinha o despacho dos assuntos do Brasil e propugna a substituição do quinto por um imposto de capitação. Mais racional, como é. Bem, eu, para não desmaçar muito, na linha do Dom Luís da Cunha, o Gusmão também tem muita preocupação nisto, portanto, já há aqui uma antecipação do que será depois a economia política como saber sistematizado e até quantificado, enfim, tal como nós hoje entendemos a economia, que era de
cruzar a observação e o cálculo. Justamente este texto era muito conhecido por tal cálculo do Guzmão. Aliás, esta reflexão é praticamente do tempo do testamento político de Luís da Cunha. A admissão do judeu como agente económico imprescindível é mais uma das medidas, e para ele tomava foros do problema estrutural, o esvaimento do improdutivo, enfim, também do dinheiro. Pois, obviamente, que o problema do luxo acaba por estar muito presente, há legislação nesse sentido, as pragmáticas, e ele, por exemplo, foi o principal responsável pela pragmática de 28 de maio de 1758. Agora, o problema é que as medidas legais repressivas do luxo deveriam ser acompanhadas de criação de fábricas, retomando nas suas considerações as críticas ao nefasto Tratado de Metuíno, relativamente ao qual não só não teria havido precaução quanto à vigência temporal do instrumento, e isso exatamente depois uma crítica que o Sebastião José de Carvalho Melo diz: o problema do Tratado de Metuíno não foi tanto o Tratado de Metuíno, mas o acompanhamento e a fiscalização da sua aplicação. E a força política para, efetivamente, negociar dentro desse quadro que era o Tratado. Bom, a multiplicidade dos conventos e o déficit populacional que decorre e a ociosidade improdutiva é outro dos temas das reflexões de Alexandre. Passemos a Sebastião José de Carvalho Melo, que é preciso, e hoje estamos em condições de dizer, alguns textos que se foram atribuídos a Pombal, ao futuro Marquês de Pombal, que efetivamente não são dele, nomeadamente um que durante muito tempo servia como de grande referência de pensamento de Pombal, que é o discours politique sur les avantages que Portugal pourrait retirer de son malheur, dans lequel l'auteur développe les moyens que l'Angleterre a mis jusque-là en usage pour ruiner cette monarchie, que foi publicado na Haia em 1756, precisamente no momento em que o Sebastião José de Carvalho Melo assume um papel preponderante no governo do Estado, enfim. Mas a verdade é que isto não é. Isto é de Angel Godard, isto hoje está mais que provado. As considerações de Carvalho Melo, que são bastante argutas, num momento em que ele nunca pensaria vir a ser, obviamente, o ministro todo-poderoso de Dom José, são observações pessoais e informações decorrentes da sua atividade diplomática, mas acompanhada de uma leitura de obras as mais significativas no tempo. Quer dizer, nós podemos dizer, quanto à cultura, eu diria, político-económica, até jurídica, que o Sebastião José de Carvalho Melo era uma pessoa extremamente atualizada, e nós, embora fisicamente não possamos, isso foi muito bem estudado pelo professor Silva Dias, fisicamente não possamos ver, observar a biblioteca, podemos saber pela lista dos livros que ele tinha, efetivamente lia. Eu só dou um pequeno exemplo: o England's Treasure do Mundo, que eu já me referi relativamente ao Luís da Cunha, por isso é que eu digo que há uma sintonia muito grande entre eles, os Several Essays in Political Arithmetic de William Petty, várias obras de Davenant, o Le Parfait Négociant de Savary e muitos outros livros que há. Claro que esta experiência de Carvalho Melo deu-se à sua atividade diplomática, que decorre essencialmente de enviaturas, não propriamente da sua residência diplomática, mas o problema da nocividade do Tratado de Metuíno, que para ele tem uma interpretação algo diferente do próprio Dom Luís e do Guzmão. A apreciação globalmente negativa não impede pensar que ela seria perfeitamente aplicável numa base de reciprocidade. E, por conseguinte, o que se deveria exigir era a denúncia de todo e qualquer incumprimento. Não só do presente, não só do que se tinha passado, não só no presente, mas até a cautelar, quer dizer, rever o tratado, fazer revisões do tratado. No imediato, isto foi um ponto muito importante, era preciso explorar o contencioso entre a França e a Inglaterra, mesmo que fosse, ele admite, reconhecida pouco espaço de manobra.
mas, portanto, era uma ação diplomática, efetivamente, que permitisse reformar as condições em que o Tratado de Incluíno funcionava, e isto era tanto mais importante, e tornar-se-á cada vez mais importante, na medida em que o ouro do Brasil também ia começando a escassear. Portanto, digamos que esse fundo inesgotável começava efetivamente a exaurir-se. A exaurir-se do ponto de vista material, do ouro, e a exaurir-se do ponto de vista do meio de pagamento. Bem, e portanto, o que era necessário era, efetivamente, dada isso era escamoteável a importância da Inglaterra, não podíamos fugir, efetivamente, à sua alçada, era preciso, em todo caso, prever maneiras de contrabalançar aquilo que para ele era condição sine qua non para Portugal se afirmar no terreno de uma política comercial internacional competitiva. Bom, e é neste contexto que ele, enfim, escreve a tal relação dos gravames que ao comércio e vassalos de Portugal se tem inferido. Eu nem vos vou cansar com o título completo, mas é próprio de todos aqueles títulos de Pombal. Mas há um outro lado da biblioteca do Sebastião José do Carvalho Melo, que é o enquadramento justnaturalista que, efetivamente, é dado a tudo isto. Ele era um leitor, não sei até que ponto, mas do Pufendorf, por exemplo. Portanto, a sua própria visão do quadro internacional em que se podia mover a negociação externa dos tratados tem muito a ver já com o supor do direito natural. Bom, a captação do judeu está cá também, a luta contra o contrabando do ouro e das pedras preciosas e o estabelecimento de companhias monopolistas de comércio de inspiração calvertista, ou seja, aquilo que antes mesmo de chegar ao poder o Sebastião José de Carvalho Melo pretende é assumir Portugal uma potência à escala das suas possibilidades e articulando o comércio, a navegação e a indústria, superando, obviamente, a teoria prática bulionista do entesouramento. Por vezes pode dizer-se que há muita carência de reflexão sobre a economia do ouro, digamos assim. Isso é um déficit muito grande, mas para o Sebastião José de Carvalho Melo podemos dizer que há uma reflexão, efetivamente, sobre o ouro. Outra das medidas é o fechamento do Brasil ao comércio estrangeiro, que, como sabem, vem a ser posto depois em causa, precisamente em 1810, mas há este ciclo que, digamos que eu posso chamar, e quando ele teve a ocasião de fazer, este ciclo que, efetivamente, deu a dimensão, foi o primeiro capítulo da dimensão imperial do Brasil. Não foi propriamente a ida de Porto. Isso é um segundo momento. A estrutura, digamos assim, de Estado, de presença de Estado, de dimensão territorial, que tinha sido conseguido, obviamente, pelo seu rival Alexandre de Gusmão, mas que toda, até a própria dimensão territorial, mas balizada por forte, etc. Bom, entraríamos aqui em outros aspectos. Há uma preocupação no Sebastião José de Carvalho Melo que é muito semelhante à do Luís da Cunha, que é a promoção de condições de comércio interno. E o Alexandre Gusmão também, de algum modo. Bom, passemos ao outro, mais rapidamente, que é o secretário de Estado Dom João V João da Mota e Silva, o célebre cardeal da Mota, que correlacionava o desentranhamento do ouro brasileiro, que não se constitui em reserva antes passa para estranhos. Esta é, efetivamente, a consciência crítica que existe. O cardeal da Cunha é uma pessoa que reflete sobre o ouro, efetivamente. E isto mereceria mais, eu não tenho tempo para desenvolver um pouco isto, mas... E, por outro lado, a oportunidade de se criar, por exemplo, a tal fábrica real de sedas, que de facto veio a construir-se no Rato, mesmo depois da política pombalina, que foi dirigida por um francês, por Laurent.
Bom, Ribeiro Sanches, António Nunes Ribeiro Sanches e Lima Bezerra são dois médicos. O primeiro com uma vasta aceitação na Europa culta do seu tempo, um homem de facto que tem uma percepção, inclusive, que esteve na Rússia, na corte russa, partilha de concepções mercantilistas, como se verifica pela defesa de um sistema de balança de comércios, o tema do populacionismo está presente e, mais uma vez, a denúncia dos excessos religiosos e, por outro lado, um lado positivo, a necessidade de criar fábricas. A particular atenção que, no seu entender, deveria ser dada ao ultramar, motivando aquilo que ele chama colónias de comércio, como poderia ser a do Maranhão, mediante uma política adequada de fixação. Esta política adequada de fixação, de algum modo, é aquilo que depois a própria política pombalina, efetivamente, vai seguir com as grandes companhias monopolistas. No Sanches já há preocupações de teor fisiocrático. Por exemplo, o arroteamento de terras incultas, o recurso ao imposto único. Está muito presente num texto. Estes escritos que eu me estou a referir não são muito grandes. É um texto de utilidade e necessidade da agricultura em qualquer estado político das causas da sua perda e do remédio para se aumentar em Portugal. Isto é de 1751, portanto, no início do reinado de Dom João V. Podemos dizer que é um texto, neste aspecto, fora de tempo, digamos assim, mas no bom sentido. Por último, Manuel Gomes da Lima Bezerra, que foi um autor a que não se deu muita importância, o Moisés Amzalá, que efetivamente deu-lhe, depois ficou um pouco esquecido, eu julgo que eu recuperei um pouco. Ele publica um livro muito interessante que se chama Os Estrangeiros no Lima. É um diálogo entre vários personagens, mas há um diálogo que se chama Generalidades, que está intitulado Generalidades de Comércio. É um texto de transição das concepções mercantilistas para as fisiocráticas, e neste diálogo os interlocutores são um francês, um italiano, um inglês e um espanhol. Nas minhas aulas, inclusivamente, eu fui muitas vezes a isto, como sabemos, e é muito interessante porque há aqui uma reflexão de mentalidade também, que é a contraposição a uma nobreza muito ociosa dos seus pergaminhos, mas que não busca muito sustentar em novos tempos essa sua riqueza. E, portanto, é uma forma... Ora bem, quem é o interlocutor que efetivamente se opõe a essa nobreza pouco atenta à produção da sua própria riqueza? É o Clarke, é um inglês. Ou seja, é o trazer, efetivamente, até um modelo social inglês do segundogénito e da promoção e da vocação da prática comercial por parte do segundogénito, enfim, que está muito presente isso. Bom, o que aqui está, o que eu aqui queria deixar era, sobretudo, a valorização nobre do comércio propiciador de status. Digamos que é um discurso já burguês, quer dizer, de fundamentação burguesa, os temas e os problemas mercantilistas da população, a apologia do trabalho como fonte e valor da riqueza, a crítica à ociosidade, a denúncia do luxo improdutivo. Há aqui alguma influência de uma obra muito célebre, que aliás ele cita, que é a Noblesse Commensante do Abade Coyer. Bom, esta obra de Gomes Bezerra, ele próprio desenvolveu a única sociedade, tanto quanto eu sei, não sei se o Lourenço Vaz encontrou outra, pelo menos na prática, a única sociedade económica daquelas que eu referi em Portugal foi a Sociedade Económica de Pomplino. Não se chamava assim, era a Sociedade dos Bons Compatriotas, Amigos do Bem Público, mais conhecida depois por Sociedade Económica, e que estava, efetivamente, já muito ligada a um certo entusiasmo agrarista, à aplicação da técnica à própria agricultura, mas muitas das ideias, efetivamente, do Bezerra são de teor mercantilista, mesmo este que é protagonizado um pouco pelo participante no diálogo, bom, é muito interessante porque o inglês é o comerciante, o espanhol é uma pessoa de mau vestido, o italiano é o homem das visitas e das viagens, do
conhecimento erudito da Europa, e por sua vez o francês é uma pessoa mais ligada ao aspecto político do que propriamente económico. Enfim, eu discuto um pouco a própria ideia do absolutismo político, mas também repugno nas grandes companhias, enfim. Esta obra, que tem ficado um bocado na sombra, do meu ponto de vista, é um bom documento, precisamente, de alguma... É o único documento que eu encontro em termos de mudança de mentalidade económica e também sensibilidade, que essa sim veio a ser tomada, veio a ser difundida, efetivamente, dentro do longo processo que serão as memórias económicas da Academia das Ciências de Lisboa e também das memórias da agricultura da mesma Academia. Bom, em traços muito rápidos, foi aquilo que pude dizer neste pouco tempo. Muito obrigado.